tudo bem? Eu tava gravando os stories, eu acordei, meditei e tirei a carta de Gaia, que eu tiro todo dia. E a carta veio, né? Sempre vem, é uma sincronicidade muito forte, né? Que eu tenho com a espiritualidade. Quando eu intenciono uma carta, ela vem para me dizer alguma coisa que eu preciso ouvir. E saiu a carta, né? Tá lá nos stories, que a gente precisa pegar as nossas experiências e fazer algo de bom com isso, né? Como um aprendizado. E aí eu tava gravando os stories e eu falei, quer saber, eu vou abrir uma live, porque eu gosto mesmo de falar, e nos stories pode ficar, corta, fica meio cansativo. Então eu vou deixar essa live aqui, nem tava programada, mas eu acho que é importante. Eu acho que pode ajudar você ou outras mulheres que passam por situações, às vezes, que não entendem, ou que não sabem lidar, ou que não querem lidar, que é o meio externo. Como é que você lida com o meio externo? Quando te acontece uma coisa realmente que você não esperava, ou que sai fora do que você planejava. E eu tava falando nos stories que hoje eu acordei, né? Eu fui dormir, na realidade, triste, porque eu tava esperando uma coisa para hoje e essa coisa veio em um sonoro e alto não. E não é a primeira vez que essa coisa vem com um sonoro não para mim. E é uma coisa que tá dentro do meu propósito, dentro do meu projeto de vida, dentro do que eu acredito que é o ideal, o certo, o caminho que eu quero seguir na minha vida. Faz todo sentido. Mas essa coisa, quando chegar o momento eu vou contar para vocês, ela ainda não está para acontecer. Tá nítido isso, porque o sinal que o universo, que a espiritualidade manda para mim não, ainda não, vai acontecer. Eu tenho uma certeza tão grande dentro de mim, inclusive o meu guia já falou isso para mim em sonho, inclusive ele ditou o passo a passo, o que tá faltando. E às vezes esse o que tá faltando é justamente aonde a gente emperra de verdade, porque é a nossa dificuldade de evolução. É o nosso calcanhar de Aquiles, sabe? E a gente precisa trabalhar isso. A gente tá aqui para expandir a consciência, para evoluir a nossa alma, para sair desse planeta lindo e maravilhoso muito melhor do que a gente entrou, né? Tem gente que sai pior, mas o propósito da nossa alma é sair melhor. Então a gente precisa pegar esse externo, pegar essas dificuldades com fé, com determinação, com disciplina, sempre seguindo no caminho da luz e do amor. Eu não acho que há evolução fora do amor e da luz, né? Se vai prejudicar alguém, seja você, seja o outro, seja o planeta, o caminho tá errado. Então esse caminho, ele é muito claro, ele tem que ser muito claro. E a gente tem que pegar isso com muita determinação e não permitir que, às vezes, as nossas emoções, diante desses fatos, dessas circunstâncias, dessas coisas que a gente julga ruim, esses fatos que acontecem que a gente julga desnecessário, injusto, que o outro fez, como uma barreira interna, para que a gente não continue perseverando. Então, às vezes, os nãos que a gente recebe, eles vêm para nos mostrar que a gente está pegando um atalho diferente do que a gente precisa, para que quando aquele sim chegar, a gente tenha plena convicção de que o caminho que a gente trilhou foi pleno. Então, a minha pergunta é: como você lida com o externo? Como você olha para você e para a situação real de uma maneira que você consiga trabalhar, né, tudo isso que reverbera quando algo que não sai como esperado acontece, de maneira positiva, sem desistir, sem acreditar que a vida precisa ser realmente uma luta, sem acreditar que a culpa é do outro, porque não existe
culpa no outro. E eu odeio a palavra culpa. Existe responsabilidade em nós mesmas de não termos olhado ou feito o que precisava fazer. Porque ninguém, gente, vai fazer por você. Ninguém vai trilhar, ninguém vai subir a montanha por você, além de você mesma. E para isso, a bagagem precisa estar leve. Então você precisa olhar para a situação, olhar para o não e falar: por que isso aconteceu? O que eu posso fazer de diferente? E eu não estou falando de engolir a emoção, o sentimento, goela abaixo, porque vai bloquear o seu chakra laríngeo, vai apagar seu fogo digestivo, vai bagunçar toda a sua água, deixar tudo turvo e você vai ficar com a mente confusa e sem ação. Estou falando para parar e sentir. Estou sentindo isso. Eu, Bianca, neste momento, consciente de tudo, estou sentindo tristeza e raiva. Por que eu estou sentindo tristeza e raiva? Olhar para isso com atenção, depois liberar isso da maneira que eu ensinei para vocês na live sobre a água. Se não assistiu, volta lá, porque sexta-feira tem live sobre o elemento fogo no feminino. Joga pro corpo, transpira, mexe o seu baixo ventre, movimenta a sua água para que o seu fogo, o seu poder pessoal acenda. E trilha o caminho, continua o caminho, até o sim chegar. E quando o sim chegar, você vai continuar trilhando um caminho. Não é, agora eu tô aqui pleno. Não, não tem fim. A evolução da nossa alma é eterna. Não existe morte. Existe renovação. Então, como o externo consegue impactar a sua essência verdadeira, a sua alma? Você tem que ter o autoconhecimento trabalhado diariamente, porque como estamos sempre em evolução, o autoconhecimento não é linear. Você vai descobrindo coisas novas a cada dia. Então, trabalhar o autoconhecimento para descobrir o seu propósito. E eu não estou falando daquele propósito pirim-pim-pim que as pessoas falam na internet. Eu vou salvar as crianças lá não sei da onde. Não, gente, essas grandes almas que encarnam com essa missão, a gente sabe bem quem é. Eu estou falando de uma missão que às vezes pode ser muito pequena aos olhos da sociedade. Mas não existe missão que o coração, e é o coração que sabe isso, não é a mente. Não tente achar isso com o intelecto, porque não está no intelecto. É uma sabedoria que você já traz no seu sistema akáshico, na sua alma. Você conhece essa missão, você sabe que você precisa fazer aquilo. E você continua. Porque se fosse fácil, tava todo mundo bem resolvido, né? Mas você quer ser uma pessoa bem resolvida? Feliz, eu tô falando de felicidade, não tô falando de momentos fugazes, de picos de endorfina. Tô falando daquela felicidade interna que te traz para um lugar de serenidade quando as coisas não acontecem quando você planejou. Quando chega esse não sonoro e você tem que acolher esse não dentro de você, agradecer e falar: eu entendi. Eu entendi que ainda não. Então, aquela pergunta precisa vir: o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para que esse sim chegue no fluxo? Porque se as coisas não acontecerem no fluxo, no flow, sabe quando você faz uma coisa e vai se encaixando e vai vindo um movimento e tudo vai fluindo rápido, fácil? É assim que a gente sabe que a gente está no caminho e que as coisas que o momento é o certo. Quando tem dúvida aqui, não aqui, porque aqui sempre vai ter. O papel da nossa mente... Espera só um pouquinho. Lulu, vem cá de mamãe, filha. Vem cá, meu amor. Vem cá, mamãe, vem. Minha gata, ela quer sair, ela quer entrar, depois ela quer sair, depois ela quer entrar, a janela tá fechada. E aí ela fica nessa. Aqui. Oi, gente! Dizem que toda bruxa tem um gato preto, né? Acho que é verdade. Olha que coisa linda. Fica aqui, vem.
Então, quando a gente sabe aqui e não aqui, porque o papel da nossa mente é nos proteger do que ela conhece. A mente, ela não conhece o futuro, ela só conhece o passado. Então ela vai, quando você tenta buscar alguma resposta no seu racional, ela vai buscar nas suas memórias passadas para ver se aquilo está de acordo com o que você precisa seguir. E se ela perceber que teve algum contratempo, alguma coisa que não foi legal ou que te trouxe alguma sensação ruim, ela vai fazer de tudo para que você pare, porque ela quer te proteger. É uma questão de sobrevivência. Isso é um mecanismo do nosso corpo, não está errado. Não está errado porque senão você atravessaria a rua olhando para cima e morreria atropelado no primeiro dia que você saísse sozinho na rua. Então é um mecanismo natural e salutar até certo ponto. É disfuncional, disruptivo, quando essa mente começa a bloquear os impulsos do seu coração. Então eles têm que trabalhar juntos, né? A mente positiva, a mente negativa e a mente neutra, para que você tenha, né, sabedoria para saber isso aqui, se eu colocar a mão no fogo e fixar, eu vou me queimar, vou me machucar. Mas saber que o medo de tomar uma iniciativa, de ir em busca do que você acredita que faz sentido para você, é só um medo do desconhecido, aí é errado. Então, olha para o externo de uma maneira só a tentar entender a realidade, porque a realidade ela é muito relativa, ela não é absoluta. Depende da lente que você coloca para ver o mundo. Então, olhe, mas olhe para dentro. Busque uma conexão com a sua espiritualidade. Eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, de sentir algo maior e além. E a mulher tem isso muito aflorado na intuição. Então, silencia, olha para dentro, joga o seu olhar para dentro de você e entenda. Tente entender. E no começo isso é meio confuso, porque a gente fica meio confusa entre o que é a nossa imaginação, o que é realmente a voz da espiritualidade falando com a gente. Mas quando é a voz da espiritualidade, não tem dúvida. É que você sente que aquilo não veio de você. Então senta, silencia, escuta com amor, porque às vezes você vai escutar algo diferente do que você quer ouvir, mas é pro seu bem. Continua subindo a montanha. Porque quando você chegar no topo e você olhar para a vista, você vai entender. Estava tudo tão claro, tudo tão óbvio. E às vezes eu peguei ali aquele atalho, você olha lá de cima, você vê o caminho que você fez, eu peguei um atalho que eu não precisava ter pego, dificultou, tornou mais legal. E às vezes não precisa. E às vezes precisa, porque às vezes o atalho que você pega, você vai encontrar alguém numa situação que vai te fazer crescer. Então, olhe para a situação sempre de maneira positiva e grata. Isso não é pensamento positivo, tá tudo lindo e maravilhoso, tem que ser assim. Não. Olha, agradece pelo aprendizado e pergunta o que eu posso fazer diferente. O que eu ainda não vi que eu preciso enxergar. E eu falei lá na live da água. Às vezes não é gostosinho, não é um lugar confortável de estar, mas é necessário. E quando você perceber que o sentimento tá ali, vai pro corpo, dança, se joga no contato com a natureza, no contato com você, se permita silenciar a boca. Quando as pessoas te perguntarem, eu quero ficar quieta, quero ficar aqui na minha hoje, tô precisando silenciar os ruídos também. Então é isso, gente. Abri essa live porque senti que precisava abrir. Às vezes tem alguém aqui do outro lado que precisa ouvir isso, que também recebeu um nãozão aí, grandão, e não sabe o que fazer com ele, vai enfiar isso para baixo do tapete, vai se conformar e não precisa se conformar.
se é o seu sonho, se é o seu propósito, se é a sua missão, se o seu coração tá falando vai, não desista, tá? Tamo junta, comenta aí nessa live que vai ficar salva. Se você aceita o seu não como um não definitivo ou você acredita que é um ainda não e você tá buscando aí a sua melhor versão a cada dia que você levanta para chegar lá no topo da montanha com aquele sim brilhando na sua cabeça e falar que lindo que eu trilhei. Fiquem com Deus. Até mais.